bem-vindos a mais um Roteiro Associativo. Esta semana, mais uma associação convidada e esta associação que se reveste uma importância preponderante, até porque vamos falar de séniores, vamos falar com os responsáveis pela Academia Sénior de NIN e numa altura em que se vai falando novamente sobre esta situação de ser sénior, a forma como os séniores vivem e muitas vezes gente que ajudou a alavancar um país que é esquecida e maltratada. E vamos falar então sobre esta temática com a Sandra Campos, que é a Presidente da Academia Sénior de NIN, e também com o Joaquim Pinto Cavalheira, que é o Presidente da Assembleia Geral. Obrigado aos dois por estarem aqui, para conversarem connosco. Vamos começar então pelo princípio. A conversa é aberta aos dois, é uma conversa que nós estamos aqui a ter. E sendo que comecei por falar desta preocupação relativamente aos séniores e à qualidade de vida e mostrar aos séniores que são úteis e continuar a fazê-los sentir parte do processo e parte da evolução de um país e de um local, como é que surgiu a ideia para se abrir esta Academia Sénior de NIN? Este projeto é um projeto que já vem aqui de trás, digamos assim, estruturado e pensado. E este projeto surge aqui quando percebemos que existia ali uma problemática, que é a problemática aqui associada à questão aqui do envelhecimento, ao isolamento, à questão da saúde mental, e pensámos em criar um projeto que, de certa forma, fosse estruturado para as pessoas ativas e para promover o envelhecimento ativo e que as pessoas fossem chamadas a fazer atividades que lhes dessem algum empoderamento a nível social, comunitário e também que, de certa forma, também ajudasse a envelhecer em casa, porque nós partimos dessa premissa que a questão de envelhecer bem em casa, quando também aqui a comunidade também tem aqui um papel que eu acho que é fundamental, juntamente com as outras associações, no sentido de que estas pessoas ativas, estas pessoas que são séniores, mas que ainda estão ativos, que ainda têm uma voz a dar, que ainda têm um papel muito útil a nível social e a nível comunitário, fazer alguma coisa para estimular e para que elas se sintam bem nesta comunidade e, neste caso, na freguesia de NIN. Mas quando estamos a falar, e há estudos que preconizam exatamente essa situação, que o melhor local para se envelhecer é em casa, mas depois há uma falta de criação de estruturas internas, ou seja, dentro de casa, porque, embora nós sabemos que vamos caminhando para o envelhecimento e em termos de mobilidade no interior das casas, em termos de proporcionar esse tipo de situações, muitas vezes passa-nos um bocado ao lado. Por outro lado, os idosos, muitas vezes, numa percentagem larga a viver sozinhos, isolados, quase que não se fazem ouvir e também não são tidos e nem achados para acrescentarem qualquer coisa até para o seu bem-estar. Como é que depois se acerta esta situação? Há alguma forma de articular? A nossa preocupação também visa aqui muito a questão da formação, ou seja, nós nas atividades que temos a propor e que vamos propondo, passa aqui também um bocado nesta preocupação de haver, por um lado, haver aqui um levantamento das pessoas que estão numa situação mais frágil a nível de isolamento também, ou que não existe qualquer retaguarda também familiar, e por outro lado também haver aqui a questão da formação. Porque eu acho que é importante, quando numa altura em que, e a esperança média de vida diz que vivemos mais anos, eu costumo dizer que nós temos sempre que acrescentar vida aos anos, não é? E viver anos com qualidade. E é importante também arranjar que as pessoas também tenham aqui algumas estratégias e utilizem algumas estratégias, no fundo, que também adotem em casa, nomeadamente a questão dos tapetes, até porque percebemos que um grande número de acidentes se dá em contexto de domicílio. E às vezes nós identificamos, mesmo nos domicílios, eu falei aqui da questão dos tapetes, falei às vezes por norma as pessoas de idade têm as casas demasiado cheias, e às vezes são dicas que nós passamos e que realmente as pessoas percebem que faz sentido, não é? E depois também é importante que as pessoas também façam atividades, mas atividades que dê prazer, ou seja, prazerosas, não é? E quando falamos aqui, até porque a questão aqui da saúde mental,
É importante também frisar isso, porque este grupo aqui dos séniores foi um grupo que foi bastante implicado aqui na questão aqui desta pandemia, e é importante, houve aqui muitas perdas a nível cognitivo, a nível físico, que é importante, lá está, nós tentamos pelo menos tentar minimizar estas perdas. E tentar minimizar estas perdas é aí que surge aqui também o papel da Academia Sénior, no sentido de que as pessoas sejam convidadas a sair de casa, façam atividades que vão desde a informática, desde a literacia, desde a questão da socialização e do turismo sénior, passando por atividades intergeracionais, passando por workshops, rastreios, ou seja, o objetivo é que elas estejam bem, se sintam bem emocionalmente e também mentalmente, porque nós sabemos que a nível psíquico há aqui um grande trabalho a fazer, não é? E depois também tem que haver aqui uma mudança de paradigma e aqui um desconstruto do que é isso ser velho, não é? Porque nós também temos que dizer aos nossos filhos e às nossas crianças o que é isto ser velho, não é? E ser velho não é ser doente, não é? Nós temos idosos com 80 e 90 anos que têm uma capacidade e uma lucidez que nós temos que aproveitar. Há bocado, eu por acaso fui estudando, fui observando também nas vossas redes sociais alguns dos temas que lá tinham, e nós, Portugal é um dos países que se apresenta até na cauda da tabela nesta questão, porque quando olhamos para países de leste, vemos a forma como tratam os idosos deles. Sim. E nós não fazemos espelho, às vezes queremos trazer os bons exemplos, mas passamos um bocado ao lado, porque em termos culturais não somos assim, não somos iguais. E muitas vezes, e devo dizer que fiquei um bocado tocado, porque enquanto fui fazendo a pesquisa, fui vendo números assustadores. E fiquei admirado. Por exemplo, na Alemanha há um programa que faz com que os idosos participem, eles próprios dizem o que querem, Sim. O que é que pretendem para... Porque muitas vezes há aquela imposição de nós chegarmos e vamos fazer isto, vamos fazer aquilo, não. E não damos espaço para eles dizerem, não, nós gostamos de fazer isto, queremos fazer Exatamente. Isto, queremos fazer aquilo. Não faz um bocado a impressão a forma como nós tratamos, Sim. E se formos mais longe, até países do Oriente, Sim. Que tratam os idosos com um carinho tremendo. Exatamente. É? Ao longo aqui dos anos percebe-se, e dada aqui também a formação em gerontologia, percebe-se que o papel do idoso foi, infelizmente, mudando ao longo do tempo, não é? Os nossos avós tinham um papel muito mais ativo a nível da família, não é? Eram muitas vezes os decisores, quando havia ali algum problema na família, a última palavra era deles. Hoje em dia, infelizmente, com o passar do tempo, hoje em dia as pessoas são vistas com um prazo de validade, não é? Ou seja, enquanto estamos ativos e produzimos, tudo muito bem. A partir do momento em que deixamos de produzir, muitas vezes os idosos são muitas vezes colocados numa franja ou à margem daquilo que devia... É um bocado forte, mas é o termo descartáveis, talvez. Talvez. E é importante, lá está, que, como disse muito bem, nós também, e é a nossa preocupação aqui, a questão dos bons exemplos, e eu acho muito importante, e falo muitas vezes nessa questão, da importância dos idosos darem a sua palavra. Dizerem assim, o que é que em Mine ou no município de Famalicão faz sentido, de que forma é que nós podemos ajudar, porque quando existe planos de atividades, e eu também, é uma questão que eu abordo muitas vezes, eu não posso fazer planos de atividade só porque sim, não é? Eu tenho que fazer planos de atividades que façam sentido àquela população, não é? E até porque pode fazer sentido à população ali de Mine, mas pode não fazer sentido à população ao lado, não é? E tem que ser coisas que vão de interesse ao que eles querem e não àquilo que eu quero ou que eu acho que faz sentido. Sendo que é muito importante trabalhar aqui a questão da estimulação cognitiva, e há aqui evidências grandes, lá está, porque é que eu costumo dizer que é importante, enquanto nós estamos numa vida ativa, nós também já temos aqui uma projeção, não é? Quando eu chegar à idade da velhice, de que forma é que isto vai fazer sentido para mim?
E por isso é que, e a evidência fala muito nisso, na questão aqui das boas práticas, ou seja, enquanto eu estou numa vida ativa, eu tenho que ter aqui a preocupação de me entrosar nos grupos que existem na comunidade, não é? Para depois, de certa forma, fazer esses grupos serem aqui uma almofada para mim, não é? E eu também, aqui o apelo de participar ativamente a nível da comunidade, perceber de que forma é que eu posso ajudar, para que depois essas pessoas também me possam ajudar a mim. Não é? Será uma espécie de rede social. Exatamente. Eu acho que a questão aqui da rede e também aqui o trabalho das equipas multidisciplinares, porque a questão aqui do envelhecimento, parece que ainda há muito medo em falar nisso, não é? O envelhecimento não é só perdas, também há ganhos. E é preciso falar nisso. E é preciso também que as pessoas em idade ativa e as nossas crianças percebam, até porque as crianças, e neste caso os séniores, são o grupo que mais tempo têm. E por que não juntarem e fazerem cada vez mais esta prática das atividades intergeracionais, claro que sempre direcionadas e sempre controladas, mas é importante que se comece a desconstruir também aqui algumas situações e aqui algumas situações menos positivas relativamente ao ser velho. Não, é porque eu acho que a determinada altura sofremos um pouco de um certo síndrome da eterna juventude e depois não olhamos para o lado, não é? Não olhamos, e nessa situação intergeracional que fala, às vezes esquecemos também de olhar para os idosos como autênticos livros de história que nos ensinam muito ao longo dos tempos. Vamos introduzir na conversa o amigo Joaquim, que a informação que tenho é que é uma pessoa em termos associativos muito vai à procura, tenta ajudar, muito ativa. Como é que surge aqui nesta equação da Academia Sénior de Nino? Sim, eu faço parte, sou presidente da Casa do Povo Nino, portanto é uma instituição vocacionada para a área das crianças e tive a oportunidade em determinado momento de conhecer a Sandra Campos junto da nossa instituição. A Sandra Campos aproximou-se do Nino, veio viver para Nino e, portanto, procurou logo colocação para o filho, procurou logo ambientar-se também dentro da coletividade e dentro da comunidade ninense. E aí, as nossas conversas, ela da parte dos idosos ou dos séniores, eu mais ligado às crianças, fomos conversando em muita articulação e o que é que poderíamos fazer até no futuro próximo relativamente a estas duas realidades. A Casa do Povo Nino, pois, tem ambições também para vir a ter centros de convívio, centros de dia e até que, porque não, um lar, se calhar, eu não queria dizer um lar dos que têm estruturados, não queria, porque me custa tanto olhar para os lares que nós temos atualmente, mas que é realidade, mas eu acho que devemos fazer alguns upgrades dentro da realidade existente. Então aí surgiu este lançamento e aqui este nosso entrosamento e ligação, ao ponto dela um dia dizer que estava vocacionada para fundar uma associação e gostaria que eu estivesse também com elas, porque a Graça também é outra pessoa que faz parte. Sim, vice-presidente. É vice-presidente, portanto vieram ter comigo e eu, sim senhora, estou cá para ajudar, estou cá para oferecer os meus parcos de trabalhos e serviços e a minha força de vontade é ajudá-las e que as coisas corram bem. Portanto, essa ligação intergeracional quase que já está. Já. Eu acho que e é fundamental, apesar que temos que ser muito sensíveis para isso, porque também há estudos em que dizem que as crianças com os idosos também ficam um bocadinho apreensivas, portanto, mas ficam apreensivas se calhar porque não têm experiência, porque ninguém as coloca no dia-a-dia e no acompanhamento para que eles vejam, porque as crianças quando começam a ver um idoso que o viam andar, portanto é o que nós estamos aqui, não é? No envelhecimento ativo, mas chegam ao momento de estagnarem, de não poderem, de ter outras complicações de saúde ou mentais, e as crianças, se acompanharem esse idoso, se forem acompanhando, não sentem essa diferença, mas se não acompanhar, sentem a diferença e aí ficam retraídas e se calhar não faz nada bem, não é? Olhando a nível territorial e vamos falando sobre Nino, como é que, para já, nós temos aqui uma situação que é a associação, a Academia Sénior de Nino é criada numa fase complicada, porque estávamos em plena pandemia, ou seja, a observação teria que ser feita à distância, embora fossem, penso que recebendo algumas sinalizações. Sim.
Como é que foi trabalhar este projeto numa altura tão complicada? É assim, já havia aqui um grupo informal, digamos assim, da Junta de Freguesia, com o qual eu fui convidada a participar, e desde a primeira hora me deram aqui alguma liberdade, e o que eu fui percebendo é que também da minha prática, da minha experiência profissional, é que podíamos aqui fazer melhor, não é? E fazer uma coisa muito mais estruturada e muito mais pensada e com uma visão mais do futuro. E estes idosos que nós, numa primeira fase, tínhamos ali, tínhamos contacto através da Junta de Freguesia, eram idosos muito ativos, ou são idosos muito ativos, e são idosos que os meus séniores, como eu costumo dizer, são pessoas que sempre, desde a primeira vez que tivemos aqui o contacto, eles me receberam muito bem, manifestaram muita vontade de fazer muitas atividades, e esta questão aqui do isolamento foi dramático. Eu posso dizer que tive situações muito complicadas a nível emocional desta gestão que muitas vezes temos que fazer entre a razão e o coração, mas eles estão ansiosos por regressar, estão ansiosos por começar aqui a fazer aqui este novo, agora com uma Academia Sénior de Nine, e depois queremos também os outros idosos também, que todos são bem-vindos, mesmo nas freguesias ali à volta. O nosso objetivo é mesmo que alargar aqui um bocadinho, digamos assim, a nossa rede, e também que as pessoas venham, que façam atividades, e também haver aqui também este intercâmbio, porque eu acho que é importante também a questão, muitas vezes os nossos idosos aqui do concelho não conhecem na realidade a história do concelho, não conhecem os museus, não conhecem as dinâmicas de outras freguesias, e é importante aqui também estabelecer aqui rede e estabelecer parcerias, no sentido de também ser mais fácil trabalhar e o trabalho, no fundo, sair de uma forma mais fluida. Ainda assim, olhando para o vosso, porque naturalmente, embora vamos paulatinamente saindo desta fase da pandemia, embora tenhamos aí números também complicados, nós também temos os números da vacinação, como não encontramos quase paralelo noutros países, lá está, temos coisas boas, coisas más. Vocês têm já elaborado um plano de atividade. Sim. O que é que comporta? O nosso plano de atividades, nós tentámos que, de certa forma, ele fosse bastante abrangente. Comporta aqui a questão aqui como eu já falei aqui, da iniciação à informática, porque eu acho que é importante. Nós estamos numa era da tecnologia, os idosos têm aqui alguma resistência inicial. É importante nós aqui também sermos resilientes, e temos aqui a capacidade de explicar como é que se faz as coisas, e achámos importante aqui a questão aqui da iniciação à informática. Pensámos aqui na criação de um coro, ou associado aqui também até porque já existe aqui uma canção também também que eles criaram, a questão dos ateliês, da pintura, do teatro, explorar também aqui, a nível da comunidade, também aqui alguns workshops que se podem fazer, porque nós também temos aqui depois é importante fazermos atividades, mas aqui nós temos que também saber orientar e saber se isto vai de encontro àquilo que eles querem, não é? E depois também temos aqui a parte do estudo, não é? Os inquéritos de satisfação, perceber de que forma é que faz sentido aquilo que nós estamos a fazer. E depois também aqui a questão do turismo sénior, porque eu acho que faz todo sentido, todos os idosos gostam muito de passear, e eu acho muito bem, do bailarico, não é? Porque nós também tivemos aqui um apadrinhamento, digamos assim, já agora se me deixa fazer aqui também, dos nossos amigos São José do Minho, que fizeram aqui e podem ver através da nossa página de Facebook uma desgarrada relativamente aqui à Academia, e a quem eu também desde já o meu agradecimento, mas que nós tentámos, lá está, que isto também seja
seja difundido e que isso também possa ser replicado noutras freguesias. Esta questão aqui, porque é importante que as coisas comecem a mexer. Claro que temos que ter aqui uma preocupação, e tudo que foi feito aqui relativamente à Academia Sénior, também deixe-me frisar, foi feito com a prata da casa, nomeadamente o nosso símbolo, foi feito e muito bem pelo João Bacelo, e nós procurámos aqui, nós enquanto membros da Academia, procurámos criar ligações e soluções ali na comunidade, porque é importante envolvermos a comunidade, é importante fazermos aqui, estabelecemos pontes, para que de certa forma também trabalhemos aqui em conjunto, não é? E haver aqui também partilha de espaços, de atividades, por isso é que, por exemplo, a Academia Sénior, quando há alguma situação que decorre, neste caso na freguesia de Nino, tenta publicitar e tenta também que as pessoas adiram. E é isso que eu acho que faz sentido, o trabalho aqui em rede, sendo que portanto, nós estamos todos a trabalhar, ou seja, tentar aqui fazer um melhor serviço, tentar que os idosos, neste caso, se sintam bem em Nino, que permaneçam em casa, mas com qualidade de vida. Falou aí numa situação interessantíssima que é criada em Nino, esta academia, mas pensar para fora. Sim. Neste momento só ao serviço dos ninenses ou, naturalmente, quem procurar por vós, vindo de outras... É nosso intuito abrir um bocadinho, claro que haverá aqui a questão aqui dos sócios, ou seja, porque há aqui a questão mais logística, digamos assim, mas as pessoas das freguesias ali que possam querer fazer parte das nossas atividades serão muito bem-vindas, não é? E nós acho que sabemos receber em Nino muito bem, não é? E portanto temos ali uma comunidade também bastante ativa, temos também uma junta de freguesia que também nos ajuda e também nos dá aqui algumas orientações e, portanto, temos ali excelentes parceiros. O município também um excelente parceiro, e, portanto, serão todos muito bem-vindos. Já agora, permitam-me só uma coisa. Eu acho que isto, nesta geração dos séniores, eles acabam por ter amigos em diversas freguesias ou lugares que, neste momento, ficam a quase, digamos, impossíveis de os visitar. E se nós conseguirmos trazer alguns para cá ou até levá-los também a esses locais, pois de certeza que as coisas irão ser muito mais agradáveis para os idosos, para os séniores e para nós também na Academia, porque a Academia só será uma realidade se sentir essas pessoas felizes, não é? Falou-me em sócios. Sócios funcionam como? Com alguma contribuição? Neste momento ainda estamos numa fase de planeamento e de que forma é que isso fará sentido. Mas o nosso objetivo é que haja aqui, e também ter aqui algumas vantagens enquanto sócio da Academia, nomeadamente, exatamente, algumas parcerias, nomeadamente ali na comunidade, porque eu acho que nós também temos ali uma comunidade rica, e temos que também tirar ali algum potencial da comunidade, neste caso de Nino. E, portanto, o nosso objetivo é criar aqui um cartão de sócio, que dará aqui depois também algumas vantagens, mas ainda estamos aqui na fase de perceber de que forma é que vamos arquitetar, digamos assim, esta situação. Fala-me em arquitetar, aproveito a deixa para falar de casinha. Portanto, a associação, a Academia ainda não tem uma morada fixa e uma morada que é necessária. É verdade. Como é que já tem feito chegar algum pedido? Sim. Neste momento, em termos de espaço, nós temos um espaço que foi gentilmente cedido pela Junta de Freguesia, que é um espaço que é o que temos, não é? É um espaço reduzido. Neste momento já manifestamos a nossa preocupação, nomeadamente à Junta de Freguesia e também à Câmara Municipal, no sentido de nos ajudar aqui a encontrar aqui uma solução para a Academia. E é isso, neste momento, também estamos a tentar trabalhar também. Portanto, é um espaço, e a Academia está com a porta aberta para, naturalmente, quem quiser
juntar-se. Essa situação do sócio, a breve trecho também Sim. terão novidades, e com a porta aberta para que os idosos possam sugerir algumas atividades Sim, também, sim, naturalmente. sim. É a democraticidade Exatamente, da sim, academia, sim, para que se sintam bem. Quanto à Casa do Povo, sempre a colaborar também no que é necessário, incansavelmente, e vai manter-se assim, porque quer-se levar este projeto também a bom porto. Sem dúvida, a Casa do Povo está aberta, como diz o seu lema, é uma Casa do Povo, e portanto estará aberta a toda a comunidade, e neste caso em particular à Academia, que é o que estamos hoje aqui a tratar. Trataremos sempre de forma, temos uma carrinha em que podemos, inclusivamente, também, enquanto a associação não tiver a sua viatura própria, fazer com que possamos transportar alguns idosos para o local de onde se façam essas atividades. Teremos as crianças, teremos os nossos espaços também, dentro daquilo que nos é possível, também serão cedidos para que as coisas se desenvolvam, porque a freguesia está em crescimento, a freguesia está em muito crescimento, ela em pouco tempo vamos ter ali 400 habitações a mais, o que nos vai trazer muita gente. É óbvio que virá para lá muita gente jovem, mas depois vêm os pais, porque hoje os pais acabam por ter sempre aquela parte final, e ainda bem com os seus filhos, e portanto temos que estar preparados para isso. E a Casa do Povo estará sempre preparada para ajudar qualquer coletividade da freguesia, seja ela qual for, e, em particular, como disse há bocado, aqui a associação, da qual eu também faço parte, e é óbvio que com toda a minha força de vontade tem que vingar. Presidente, o que é que lhe... Não sei se quer acrescentar mais alguma coisa, mas eu faço sempre este apelo, porque naturalmente nós... isto é um trabalho em prol da comunidade, naturalmente. O que é que lhe apetecia dizer? O que é que lhe vai na alma, no sentido também de fazer com que este projeto seja alavancado de forma mais rápida, porque nós sabemos que as pessoas, os dias vão passando, as pessoas precisam de voltar a socializar, porque nós somos animais sociais, passo a expressão, e as pessoas, os idosos precisam exatamente disso. Sim. Precisam de convívio, precisam de carinho, às vezes precisam de uma palavra que não têm, passam muito tempo sozinhos. O que é que lhe apetecia dizer? Eu, como disse, este tempo aqui da pandemia foi um tempo em termos de gestão de emoções, não foi fácil. Até porque eu conheço os séniores, nomeadamente ali de Nine, e cruzo-me com eles diariamente. E a pergunta que eu mais ouço é: quando é que começamos? E claro que nós também temos aqui a preocupação de iniciar, mas com alguma tranquilidade e também com alguma sensatez a nível na questão aqui da segurança, porque é um grupo que tem aqui algumas fragilidades. O que eu gostaria de dizer, e que é uma preocupação, e já agora também, a Academia Serna de Nine é como se fosse um segundo filho para mim, que eu quero muito que seja aqui um local de referência, e uma instituição também a nível concelhio que tenha aqui um papel ativo e que também uma participação também aqui na área aqui dos séniores, e portanto que façam um bom trabalho, também onde a questão das boas práticas associadas à questão do envelhecimento também seja aqui uma dinâmica que queremos utilizar e vamos utilizar, e portanto dizer à Academia que a Academia Sénior de Nine está viva, que a Academia Sénior de Nine tem aqui um plano de atividades que fará aqui as delícias dos nossos ninenses e também dos residentes nas freguesias limítrofes. E portanto é só mesmo estamos aqui à espera aqui de conseguir aqui alguma segurança para avançarmos e avançarmos de uma forma estruturada, porque eu acredito que é importante este grupo de idosos terem atividades, mas terem atividades de uma forma semanal e não pontual, porque as evidências a nível, ou seja, de eventos pontuais, não tem aqui grande evidência na questão aqui do investimento ativo. A questão aqui das boas práticas associada aqui às atividades diárias de estimulação cognitiva, de estimulação física, de socialização, porque é importante também as pessoas rirem, é importante as pessoas socializarem e é importante também mostrarmos que estamos bem.
e a evidência fala muito disso, que é importante também eu estar bem a nível físico, a nível mental, e porque os nossos séniores ainda têm muito a dar, ainda têm uma palavra muito positiva, e é importante que eles também digam o que é que faz sentido, não é? Mesmo para Nine e mesmo aqui para o município, de que forma é que ainda podem ajudar. E eles podem ajudar e muito, e nós gostaríamos de ver também replicado depois este projeto noutras freguesias aqui do município, do município, peço desculpa, porque acho que é um projeto muito válido e que tem aqui uns alicerces bastante grandes e, portanto, temos ali uma comunidade também envolvida, temos ali os grupos e as associações ali de Nine envolvidas aqui também neste projeto, não é? E é importante, lá está, começarmos aqui de uma forma articulada, de uma forma pensada, estruturada, para a Academia Sénior de Nine aqui num futuro muito próximo, pensamos nós estar aqui na boca de todos e na questão aqui das boas práticas, na questão aqui do investimento ativo. E, portanto, eu quero agradecer e temos sempre a porta aberta para, naturalmente, exponenciar toda a informação que tenham. Sandra Campos, presidente desta Academia Sénior de Nine, e Joaquim Pinto Carvalheira, que é o presidente da Assembleia Geral. Agradeço. Um dia havemos de marcar deste uma conversa para falar sobre a Casa de Povo. Muito obrigado. Teremos essa oportunidade. Naturalmente, agradecendo uma vez mais aos dois por estarem aqui. Quanto a si desse lado, obrigado por nos acompanhar, e já sabem, qualquer informação relativamente à Academia Sénior de Nine, procurem nas redes sociais, porque está lá tudo nos dias que correm, e já sabem, há um certo preconceito às vezes relativamente aos nossos idosos que deve cair por terra, porque gente que ajudou a alavancar o Conselho, que tem muito para nos ensinar, e não nos podemos esquecer, sobretudo, que hoje somos novos, mas amanhã nós somos os velhos da manhã e vamos também precisar, e depois vamos nos lembrar, e será, se calhar, às vezes, não será tarde demais, porque há gente que está a trabalhar para que não consideremos que seja tarde demais. Portanto, fiquem atentos, acompanhem o trabalho desta Academia Sénior de Nine e continuem a acompanhar também o roteiro associativo. Para a semana, na quinta-feira, temos mais um programa com outra associação convidada aqui na Fama TV. Já sabe, pode ver em famatv.pt, ou então, se tiver uma Smart TV, faça o download da aplicação e veja-nos em sua casa comodamente na sua televisão e nas plataformas da Fama. Muito obrigado.